Se você sente dores na coluna, dor no nervo ciático, aquela dor que queima, que vai até a perna, acorda todos os dias cansado, dorme mal, é como se o corpo nunca desligasse, cuidado. O que hoje é apenas insônia e dor pode terminar em algo muito pior. Pressão alta, AVC, ansiedade crônica, depressão e talvez o problema nem esteja no seu corpo. Está no seu cérebro, na sua mente, travando o seu sono e alimentando a dor todos os dias. E o pior, você nem percebeu que está preso em um ciclo, em um loop que parece não ter fim. Acorda exausto, corpo travado, mente acelerada e o pior, ninguém entende a sua dor, não é mesmo? Ah, já toma logo aquele seu remédio, sentindo dor de novo. Fulana sente a mesma coisa que você e não reclama tanto. Acredito que você já deve ter ouvido muitas vezes essas frases, principalmente das pessoas que estão ao nosso redor, que é a nossa família. E aí vem dentro de você aquele sentimento de raiva misturado com tristeza, aumentando as suas dores. E mesmo depois de tentar remédios, travesseiros ortopédicos, um colchão novo, talvez seja a sua mente que já está programada a não deixar você descansar de verdade. E se eu te dissesse que o seu cérebro realmente foi programado a não deixar você descansar, programado de forma inconsciente, sem que você perceba, a não deixar o seu corpo repousar, se energizar para que você possa acordar vitalizado, sem dor. E o pior, o seu cérebro está sabotando o seu sono e alimentando ainda mais a dor, fazendo ela agravar dia após dia, trazendo para você, agregando no seu corpo, na sua saúde, todas as debilidades que eu acabei de citar no início desse vídeo. Hoje, a sua mente não dá permissão para o seu corpo descansar. E quando o corpo não descansa, ele não se cura. Ele inflama ainda mais, ele grita, ele trava. E talvez ninguém nunca tenha te contado isso com todas essas letras. Mas a falta do sono reparador está lentamente te destruindo. Acordar cansado não é normal. Dormir e acordar com dor, menos ainda. O que eu descobri nesses 12 anos atendendo pessoas com dores emocionais é que existe um padrão invisível que mantém milhares de pessoas presas exatamente nesse ciclo de dor onde você está, talvez nesse momento agora. São pelo menos 5 ciclos inconscientes de autossabotagem emocional. Ciclos que travam o nosso corpo, alimentando a inflamação, sabotando a nossa recuperação natural do corpo. E o pior, fazem a dor continuar, persistir todos os dias. E o mais assustador, a maioria das pessoas nem sabe que está vivendo dentro desse ciclo e simplesmente porque o cérebro se acostumou com esse sofrimento, ele repete, reforça, aumenta e automatiza. Seu cérebro já repetiu tantas vezes o mesmo padrão todos os dias que hoje você está travado, travada em um comportamento que alimenta o próprio sofrimento e você acaba não percebendo isso. E quando a dor chega, ou quando a insônia te consome de novo, não deixando você dormir, noite após noite, você acaba vivendo de novo os mesmos dias, sentindo as mesmas dores e com o emocional sempre abalado. Mas sobre os 5 ciclos de autossabotagem, depois eu te explico. Mas antes você precisa entender a verdadeira origem dessa prisão invisível. O seu corpo, ele está gritando por dentro, pedindo ajuda, mas a sua mente, ela simplesmente não dá permissão para que ela descanse de forma profunda, porque você ainda não tem o conhecimento certo para destravar esses 5 ciclos que eu acabei de citar. E se você continua nesse padrão, continua sempre assim todos os dias, repetindo e repetindo, você desenvolve muitas vezes não apenas dor, mas pode vir a depressão, pode vir a pressão alta, ansiedade, queda da imunidade, dores musculares constantes, e o que eu costumo chamar de insônia física permanente, que está atrelado à insônia física e à insônia emocional. Aquela em que a pessoa chega ao ponto de esquecer como é ter uma boa noite de sono. E dentro do meu método eu classifico a insônia física e emocional
de duas maneiras. E quando você passa a entender qual dessas duas está sabotando o seu sono, a sua qualidade de vida, a sua saúde, consegue tratar direto na causa, desinflamando o seu corpo, destravando essas dores, reprogramando a sua mente, o seu cérebro para voltar a dormir de verdade, mais profundo. E sabe o que a programação neurolinguística explica sobre isso? Que tudo o que você repete de forma constante, de forma emocional, vira uma verdade dentro do seu cérebro. Se você acordar de mau humor, vive estressado, se você trata mal as pessoas, se solta palavras negativas, reclama sempre ou até exagera nos padrões, nos palavrões, você está, sem perceber, moldando o seu cérebro, moldando o seu corpo, moldando a sua essência, a sua identidade. E você estará propício a doenças neurológicas como demência, Alzheimer, Parkinson. A dor virou rotina, não é? A insônia virou a sua identidade e o seu corpo só está repetindo o que a sua mente treinou ele fazer. Eu sou o Thiago Santana, fisioterapeuta, especialista em inteligência emocional e comportamento humano. E há mais de 12 anos eu atendo pessoas exatamente como você, cansadas, frustradas, exaustas, com dores no corpo, dores na coluna, dores no ciático, dores no corpo todo, com dores que nem exame consegue explicar e com sintomas que ninguém resolvia. E o melhor de tudo é que existe um caminho, um protocolo validado, experimentado, poderoso, com base na neurociência, fisiologia, inteligência emocional, que é um método transformador, que já ajudou centenas de pessoas com casos assim como o seu. E sabe o que é mais impressionante? Você não precisa esperar meses para sentir a diferença, porque em até 7 dias, isso mesmo, 7 dias, você já pode começar a perceber a mudança real dentro do seu corpo, começando de dentro para fora, da sua mente para o seu corpo para fora, e assim você viver noites com qualidade, manhãs com vida. Ah, Thiago, mas por que assim tão rápido? E eu te respondo, porque quando você ativa as áreas certas do seu cérebro e libera os bloqueios emocionais que estavam impedindo o seu sono profundo, o corpo começa a responder. A mente silencia, a dor recua e a energia que a dor te roubava começa a voltar. E não sou eu que estou dizendo isso, são os depoimentos reais, de pessoas reais, de quem já entrou nessa jornada, e muitos relatam no meu direct, nas minhas redes sociais, através de depoimentos em alguns posts, que se sentem mais leve, a cabeça menos acelerada e a dor finalmente começando a ceder, a ir embora. Acompanhe esse depoimento da Lia Regina na tela. Eu ia para a cama querendo descansar, mas parecia que meu corpo estava em guerra com ele mesmo. A fibromialgia travava meu corpo, a ansiedade travava minha mente e eu travava tudo tentando fingir que estava bem. Eu acordava exausta, com dores no corpo, como se tivesse levado uma surra. Tinha noites que eu chorava muito sem motivo e pior, nenhum familiar acreditava mais em mim. Até que eu decidi testar um protocolo antes de dormir e começar a observar dentro de uma semana resultados positivos, melhorando as dores do meu corpo, e por isso só tenho a agradecer ao Thiago Santana Físio. Não posso garantir que vai ser igual para você, mas posso dizer que meu corpo finalmente entendeu o que é descanso. E é justamente sobre isso, por isso que o método Durma e Destrave se tornou tão eficiente hoje, porque é uma solução prática, rápida e profundamente transformadora. Para quem não aguenta mais sofrer com dor, insônia, mente acelerada, estresse, ansiedade. E o mais assustador é que não é só a sua coluna, o seu ciático ou a sua mente que está sofrendo com falta de sono. A verdade que ninguém te contou é que quando você não dorme bem, quando você não tem um sono profundo, um sono restaurador, você está colocando em risco
as 12 áreas essenciais da sua vida que você vai aprender dentro do método. Pelo menos 8 sustentam o pilar do sono, que afeta a sua saúde, a sua felicidade e até mesmo a sua identidade emocional. E esses 8 pilares eu chamo de roda do sono. E aqui vai um alerta para você. Se alguma dessas áreas estiver em desequilíbrio, o seu corpo inteiro começa a pagar o preço. E talvez você nunca tenha parado para pensar que é por não dormir bem que o seu sistema imunológico vive fraco, vive fazendo você ficar doente, que suas emoções estão fora do controle, que os seus relacionamentos andam por um fio, que a sua produtividade desabou, que o seu autocontrole com a sua comida sumiu, que a sua autoestima está lá embaixo, que o seu corpo não se regenera como deveria se regenerar e que até a sua clareza de propósito desapareceu. E o mais impressionante é que tudo isso começa com o seu sono, ou melhor, na falta dele. Se você não dorme o suficiente, o corpo não faz a limpeza das toxinas do cérebro, não repara as suas células, não equilibra os seus hormônios e você acorda cada dia mais inflamado, mais cansado, com mais dor, mais travado. Agora eu te convido a fechar os seus olhos por um segundo. Imagine como seria amanhã. Acordar com o corpo leve, respirar profundo, sem que aquela dor te trave. Dormindo a noite inteira, sem acordar de hora em hora, sentindo energia de verdade, sentindo clareza mental e aquela ansiedade finalmente ficando lá para trás. E sabe, porque eu acredito nesse método, acredito tanto que você pode viver uma vida transformada de forma real, porque eu vejo isso acontecer todos os dias com pessoas que estavam exatamente como você agora, exaustas, com dor, sem esperança, e hoje estão vivendo sem dor, dormindo melhor e com a mente mais leve, desacelerada. Eu recebo mensagens assim todo o tempo. Tiago, ninguém nunca explicou desse jeito, dessa forma para mim. Ou então, Tiago, eu achei que era só dor de coluna. Quando destravei a minha mente, até a dor foi embora. Foi ouvindo todos esses relatos que eu decidi criar o que hoje eu chamo de método Durma e Destrave, uma metodologia prática, direta, feita para quem não quer mais enrolação e também nem perder tempo com soluções paliativas. Aqui você não vai receber só mais um curso, você vai receber um passo a passo diário, baseado na neurociência, fisioterapia, inteligência emocional e técnicas de reprogramação do seu cérebro. E o que você vai aplicar nesse método? Escrita terapêutica para aliviar a mente e soltar o corpo, técnicas avançadas de respiração para desbloquear as tensões, alongamentos de forma guiada para desinflamar a musculatura e as articulações, taping emocional para liberar bloqueios e técnicas de mindfulness e autossugestão para reprogramar assim o seu sono, um sono mais reparador, um sono e o emocional. É um método que está revolucionando a saúde de quem sofre com dores, insônia, ansiedade. São técnicas avançadas para destravar de fato o seu corpo, a sua mente, o seu emocional, para você finalmente se libertar das dores físicas, das inflamações, como é o caso de quem sofre com fibromialgia, que travam seu corpo hoje, todos os dias, a todos os momentos. E talvez agora você esteja pensando o que muita gente já pensou antes de dar esse primeiro passo. Mas Thiago, eu já tentei de tudo. E é verdade. É justamente por isso, porque tudo que você tentou era focado apenas no seu corpo. Alongamento, massagem, remédio, travesseiro, colchão. Mas agora você vai tratar onde a raiz do problema realmente está: corpo, mente e sono. Desbloqueio emocional, tudo do jeito certo.
Ou talvez você esteja se perguntando, e se eu não tiver tempo de fazer? E a minha resposta é simples para você. São apenas 10, 15 minutos se você puder, 30 minutos, 1 hora se você tiver esse tempo. Mas pelo menos 10 minutos é necessário diariamente para você começar a sentir o poder desse método. Ele foi criado justamente para que você pudesse fazer no seu ritmo, seja de manhã, tarde, noite, até mesmo na hora do almoço. O importante é você começar agora, porque continuar como você está já está te custando muito mais caro, muito mais tempo, muito mais energia, custando a qualidade da sua vida. Agora, a objeção mais comum de todas é: e se não funcionar para mim, Thiago? Primeiramente, importante dizer, os resultados que o meu método entrega são reais, comprovados por centenas de pessoas que estavam exatamente onde você está agora. Mas eu sei que você precisa de segurança e por isso você tem 7 dias de garantia total. Testa o método, aplica o protocolo e se no final das contas, por qualquer motivo, você sentir que não foi para você, é só pedir o reembolso. Sem burocracia, sem perguntas, o seu dinheiro volta para você na hora. Simples assim. Agora, a decisão é sua. Ou de continuar preso, presa nesse ciclo que só piora, ou dar um passo que pode transformar de fato, de verdade, a sua saúde, o seu sono e a sua vida. E agora chegou a hora de decidir, hoje mesmo, agora. Você pode começar essa transformação. O acesso ao método Durma e Destrave está disponível. O que você vai receber ao garantir a sua vaga hoje, primeiramente é o acesso imediato ao método Durma e Destrave, que é o passo a passo diário que vai te ajudar a avançar, a progredir, a destravar o seu sono, aliviando assim as dores, a inflamação do seu corpo de dentro para fora. E além disso, você vai receber 3 bônus exclusivos para potencializar ainda mais a sua melhora, que é um guia anti-estresse, um plano prático de 30 dias com atividades práticas diárias para reduzir ainda mais ansiedade, estresse, melhorar o foco e aumentar a sua energia emocional. E também uma aula como parar de sabotar o seu sono. Dentro dessa aula eu te mostro de forma direta quais são os comportamentos invisíveis que estão roubando o seu descanso, o seu humor, o seu emocional, o seu sono e como você pode eliminar de forma estratégica essas sabotagens. E o terceiro bônus é uma sessão guiada, principalmente, exclusivamente para você que sofre com pânico, forte estresse, forte ansiedade, que é uma técnica para silenciar a mente e relaxar o corpo e preparar o seu cérebro para uma noite de sono mais tranquilo, para dias mais tranquilo, sem pânico, sem tensão, sem estresse, para você viver a sua verdadeira versão. Eu sei que agora a sua mente pode estar te sabotando mais uma vez, dizendo frases como: depois eu vejo isso, vou pensar melhor, mais pra frente eu vejo. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa: foi exatamente por adiar decisões que você chegou nesse nível de cansaço, de dor e de insônia. Você já adiou tantas vezes, já adiou demais, que o seu corpo está pagando o preço. E a cada noite mal dormida, a inflamação ela aumenta, a dor piora e a sua saúde vai desmoronando um pouquinho mais. Por isso, agora, a decisão é sua. Você pode continuar acreditando que a dor, insônia, estresse, ansiedade, dor de coluna, ciático são normais. Ou pode dar um passo hoje, antes que esse ciclo te quebre de vez. Então clique agora e garanta o seu acesso ao método Durma e Destrave. E comece a construir agora, ainda hoje, noites de paz, corpo leve, mente livre e uma vida nova. Mas decide rápido, porque essa condição especial pode sair do ar a qualquer momento. Clique agora antes que o seu corpo te cobre mais uma vez, por continuar sempre adiando.